Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite. Boa noite, Carol. Bem-vinda aqui aos estúdios, aqui reforçando o nosso time em loco. Oi, Vera, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Pena que não cabemos nós três aqui apertadinhas na bancada, mas tudo bem. Mas assim a gente se vê de frente, melhor. Muito melhor. Carol fica com a gente até o fim da semana, hein? Vamos, quem sabe a gente não convence ela a morar aqui. Só se ela for louca, né? Vamos dizer. Não sou eu que estou falando. A Você veja que não que fui tem eu aqui, que falei. ela mora em Copacabana e a vista aqui é o Rio Pinheiros, né? São Paulo não se ajuda muito, gente. Aquele adesivinho que se distribui no Carnaval. São Paulo não tem isso, né? Exato. Lá no Rio. Muito bem, meninas. Vamos lá para Brasília. A Samantha Klein tem informações ao vivo sobre a saída do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi para o PSD. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite. Olha, a chegada do governador de Goiás ao PSD reforça a estratégia do presidente da sigla, Gilberto Kassab, em duas frentes, pelo menos. Além de ampliar o número de parlamentares e governadores eleitos pelo partido, vai também mirar numa candidatura de centro-esquerda com chances de chegar ao Palácio do Planalto em 2030, se não chegar em 2026. Ao mesmo tempo, a estratégia de tirar Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil, também tende a isolar ainda mais o senador Flávio Bolsonaro como herdeiro do capital político. A ideia, portanto, do PSD é crescer, ter aí seus 3 candidatos e pressionar por uma candidatura de centro-direita. Ainda assim, no mesmo dia, num movimento coordenado, o presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou que a sigla quer lançar o ex-presidente Michel Temer como candidato à presidência da República. É claro que isso não deve se concretizar, o próprio Temer não confirmou ainda isso, mas a ideia é justamente se direcionar para o campo da centro-direita. Num evento em São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a única dificuldade para o PSD será justamente o processo decisório de qual candidato vai ser o candidato. Vai ser, então, o pré-candidato da sigla. Além dele, Eduardo Leite, que já tinha se lançado, a Ratinho Júnior, governador do Paraná, além do próprio Caiado. Caiado disse que a possível pré-candidatura à presidência é real, que o partido vai escolher alguém, e ele também disse, numa entrevista ao Estúdio I mais cedo, que ter 3 candidatos no partido é bom para o país. É um gesto de desprendimento de cada um, porque realmente aqui não está o objetivo de que, olha, eu vou ser a qualquer custo, né, uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes. Né? E com isso, nós nos submeteremos a uma escolha. E essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. É isso aí que hoje tem-se um partido que nós temos a certeza absoluta que nós teremos um candidato a presidente da República. É isso. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. E para a gente analisar aqui esse movimento que foi um tanto inesperado e que muda um pouco o xadrez aí para a eleição desse ano, a gente convidou o jornalista, analista político, diretor do Grupo Impress, Fábio Zambelli. Boa noite, Zambelli. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo no Viva Voz. Boa noite, Vera, Débora, Carol. Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que jornalismo é você saber estar bem posicionado, né? E hoje o Zambelli, acho que por coincidência, depois ele vai me dizer, ele estava com todos esses personagens que a gente estava discutindo aqui agora e ainda mais com o Romeu Zema. Então, estava com quase todos os outros pré-candidatos da terceira via aí. Zambelli, você que tem esse olhar muito acurado para essas movimentações políticas, o que você conseguiu captar
da lógica que moveu tanto o Kassab a fazer um movimento para aumentar ainda o seu scratch aí de pré-candidatos, quanto do governador Ronaldo Caiado de sair de um partido no qual ele não tinha garantia de que seria candidato para entrar em outro no qual ele também não tem essa garantia 100%. O movimento do Kassab é mais ou menos dentro do que ele vinha planejando para a eleição desse ano. Em 2022, ele já tentou viabilizar uma candidatura nacional, sem sucesso. Ele tentou a candidatura de Rodrigo Pacheco, depois chegou a tentar filiar o Eduardo Leite, que tinha um compromisso de ir para o PSD, depois acabou ficando no PSDB, disputou as prévias e ficou no PSDB. Então já tinha um desejo ali de montar um projeto nacional com candidatura presidencial. Desta vez, ele, desde o começo, também se movimentou muito fortemente do lado do governador Tarcísio de Freitas para auxiliá-lo no projeto presidencial do governador de São Paulo, do qual ele é, entre aspas, funcionário. Ele é secretário de governo do Palácio dos Bandeirantes. Então, ele tem um papel importante ali na estrutura administrativa do governo do Estado. Quando esse movimento do governador Tarcísio, ali atropelado pelos desejos da família Bolsonaro, preferiu se recolher, disputar a reeleição e não enfrentar Flávio Bolsonaro num processo de consolidação de uma candidatura, mais desse centro moderado, o Kassab se sentiu liberado para se movimentar com mais intensidade. Ele já tinha o nome do governador Ratinho mais ou menos cristalizado ali no seu grupo, né? Hoje eu diria que ele, apesar do ingresso do governador Caiado no PSD, o Ratinho continua sendo o único candidato de verdade do PSD, mas ele se sentiu também liberado para procurar mais apoio, não só político, velho. Eu acho que o mais importante dado que eu consegui capturar de ontem para hoje, que é um movimento que tem tração no establishment econômico, que tem tração no empresariado, no mercado, na sociedade civil, no mundo jurídico, em alguns segmentos que não estão topando mais nem Bolsonaro nem Lula. Existe um mercado, né, eleitoral para esse candidato. Agora, a candidatura é muito desafiadora, porque tem um candidato com piso muito alto, que é o Flávio Bolsonaro, que terá que ser enfrentado por esse grupo, e o presidente Lula já no segundo turno. Então, é um espaço estreito, mas que conta também, na minha avaliação, e aí é uma avaliação, ninguém me disse isso, com possibilidade da candidatura do Flávio derrapar, ter algum problema de viabilização. Nós temos que lembrar que nós estamos em janeiro e as convenções serão em julho e agosto. Então, no Brasil, 5 dias é uma eternidade, 5, 6 meses, então nem se fala. Agora, Zambelli, o que então levou o Caiado ao PSD? Porque ele saiu do União Brasil justamente dizendo que o partido não tinha um projeto nacional para ele. Indo para o PSD, em que o candidato preferido, isso o Kassab tem dito claramente, abertamente, inclusive nas últimas pesquisas de intenção de voto, Ratinho Júnior parece em melhor condição que o Ronaldo Caiado. Então, por enquanto, o Ratinho Júnior deve ser o pré-candidato. O que o Caiado ganharia nessa movimentação? Essa pergunta foi feita várias vezes para o governador do meu lado, ali, eu estava no telefone o tempo inteiro e respondeu várias vezes a mesma pergunta, então vou ensaiar um pouco a resposta que ele deu, mas também fazer uma interpretação, né? No União Brasil, na federação, né, que agora ele trata como Federação União Progressista, ele já tinha mais ou menos o protocolo ali definido. Ele recebeu um não rotundo do Ciro Nogueira e do Rueda, que são os presidentes dos dois partidos. Então, ele não seria candidato a presidente, aí não havia espaço para isso. No PSD, ele tem um talvez. Ele tem um talvez, nada mais que isso. E ele tem consciência que nessa fila de candidaturas no PSD, o Ratinho está à frente. O próprio Eduardo Leite está há mais tempo, né, no partido. Então, a minha avaliação, e aí não foi o que ele disse, mas foi o que eu interpretei do movimento, o governador Caiado, ele tem ambições também numa corrida pelo Senado, com ele ou com a esposa dele, né, a Graça, lá no seu estado. Ele tem ambições de ter um controle político de alguma máquina para fazer esse projeto político regional e tentar ali se posicionar numa eventual coalizão de direita, se vencer a eleição. Ele tem ambições de participar de um eventual governo, né? Então, me pareceu muito claro esse apetite dele de se colocar ali à disposição para ser um ministro da Segurança, da Justiça, eventualmente no próximo mandato. Então, ele já costurou ali, na minha avaliação, o plano A, o plano B e o plano C, né? Ele tem um projeto político muito claro para o seu estado também, é uma figura regional muito forte. Então, no PSD, me parece que as condições que foram oferecidas para ele
pelo presidente de Goiás, Kassab, são de uma autonomia que ele não teria nem no seu próprio terreno se ele fosse ficar na União Brasil Progressista. Agora, Zambelli, essa aposta da direita na fragmentação não pode ser um tiro no pé? Porque o próprio Caiado disse que antes de fazer esse movimento, conversou, por exemplo, com o senador Flávio Bolsonaro. O jornal o Globo traz uma apuração de que, segundo aliados do governador, ele teria ouvido do próprio Flávio que o campo conservador não deveria caminhar para uma eleição plebiscitária desde já, que essa fragmentação poderia ter um efeito semelhante ao que aconteceu no Chile, por exemplo, e que acabou derrotando o Gabriel Boric, né, levando o Caixa à presidência por lá. Não pode ser um tiro no pé numa eleição em que a esquerda está muito bem definida, né, com o Lula candidato à reeleição e com a máquina? Esse exemplo do Castro no Chile foi citado exaustivamente também lá hoje, nesses eventos dos quais eu participei, e tem algumas diferenças, para mim, substantivas, né? Primeiro, no Chile, o Castro fez uma campanha no primeiro turno em que ele não bateu em ninguém, fez uma campanha absolutamente construtiva, chegou a elogiar os seus adversários em várias oportunidades. Agora, no Brasil, numa campanha virulenta que a gente deve ter pela frente, eu acho bastante improvável que em algum momento, principalmente se os candidatos começarem a se aproximar em termos de intenção de voto, que o candidato Flávio Bolsonaro não faça uma operação de desmonte da candidatura de terceira via, de centro-direita. E também o contrário, se a centro-direita estiver bem posicionada e o Flávio precisar ser desconstruído, tem muita dúvida se haverá ali um acordo de uma cooperação entre esses personagens. Agora, é verdade sim, a apuração por correta do Globo, o Flávio tem dado várias sinalizações de que gostaria de ter um outro candidato no campo. Até porque ele tem um receio da eleição ficar muito polarizada no primeiro turno, a gente tem uma espécie de segundo turno no primeiro, que eu acho que seria uma vantagem competitiva para o presidente Lula, que tem a máquina administrativa, já tem um potencial de votos muito consolidado. Então, o número de candidaturas no campo do centro para a direita, eu acho que interessa ao Flávio Bolsonaro que exista aí 2 ou 3 candidaturas, pelo menos, no campo. Agora, a administração desse capital político da direita, que eu acho que vai ser o mais desafiador. Pelo modus operandi bolsonarista, é de muito ir para cima, é de atacar o sistema, né? E esse candidato de terceira via, com essa construção que está sendo feita pelo Kassab, ele tem quase um carimbo de sistema na testa. Então, acho bastante provável que, se a coisa realmente ficar competitiva, se avançar essa candidatura do PSD, a artilharia do bolsonarismo vai se voltar diretamente contra ela. E, nesse ponto, o Flávio tem um patamar, uma intenção de voto já de largada, que é bastante alta. Então, acho que tem uma aposta, de cada um aposta nas possibilidades mais plausíveis ali. Para a terceira via, né, para esse candidato do PSD, a principal aposta, me parece, que é assim, que a candidatura do Flávio pode ter problemas em algum momento. E isso, de fato, se acontecer, pode cair no colo, né, do PSD, uma candidatura mais competitiva para chegar a um segundo turno. Zambelli, você falou nesse mercado que existe para uma terceira via, né? A gente tem visto aparecer nas pesquisas esse desejo, pelo menos manifestado ali, né? Numa recente pesquisa da Quest, a maioria se manifestou que gostaria de eleger um nome que não fosse nem Lula, nem ligado a Bolsonaro. 24% em novembro responderam assim na Quest. Mas a gente vê, pelo menos desde 2018, um fenômeno em que isso aparece, as pessoas dizem que preferem nenhum nem outro, mas na hora H depositam majoritariamente o voto num desses polos, por achar que isso é melhor para evitar que o outro ganhe. Então, a coisa da rejeição jogando um papel muito forte aí nessa definição de voto. Você acha que haveria um desgaste tal dessa dualidade entre o lulopetismo e o bolsonarismo capaz de vencer essa barreira na hora H, você votar para tirar o outro e acabar optando por um candidato que você prefere, né? Esse fenômeno, Vera, a gente tem visto com mais frequência, acho que depois de 2018, ficou muito claro, mas eu vejo como uma interrogação para esse ano, porque a candidatura do Flávio Bolsonaro, ela não é a candidatura do Jair Bolsonaro. O Flávio ele tem algumas vantagens competitivas, que ele talvez da família seja o mais
político, né? O Bolsonaro que se vacinou, né? Como ele diz. Vai ter que explicar muito claramente sobre isso, mas ela tem uma força de mobilização que ela não é. O Flávio não é claramente um sujeito carismático como o pai, pode ter todos os problemas, mas ele tem uma empatia com uma parte importante do eleitorado. O Flávio vai ter que construir essa relação. A transferência de voto me pareceu muito automática, né, nesses primeiros meses. Né, surpreendeu a classe política de forma geral, inclusive. Muitos atores do Centrão apostavam nisso. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é importantíssimo para a gente entender se nós vamos chegar lá para próximo das convenções, né, lá para julho, com um cenário em que o Flávio vai estar muito distante da intenção de voto desse bloco aí de centro. Se houver uma competitividade, o eleitor tem uma tendência em fazer o que você mencionou, que é antecipar uma espécie de voto útil já no primeiro turno. Isso tem sido uma constante, até pela intensidade, a velocidade que o debate político ganhou com a atração digital, né? A era digital trouxe uma velocidade para o debate político impressionante. Antigamente, os marqueteiros calculavam para vincular um programa de TV e a mensagem chegar na ponta, né? Demorava, às vezes, 15, 20 dias. Hoje, você, num vídeo que tem, sei lá, 20 milhões de visualizações, você leva essa mensagem na ponta em alguns segundos. Então, o fluxo da informação também interfere na decisão de voto. Sim. Se você conseguir em julho, com o Flávio descolado desse candidato do centro, a tendência vai ser que, inclusive, esse eleitor do Ratinho, do Caiado ou do Leite, ele vai migrar direto no primeiro turno para o antipetismo, o antilulismo. Né? Então, o desafio para mim é assim, o centro precisa estar posicionado no período das convenções para mostrar que essa candidatura ela tem musculatura, ela tem apelo não apenas político-partidário, não pode ser um candidato do Kassab. Acho que é um desafio desse grupo tirar um pouco da frente esse carimbo, né, que vai ser dado pelos outros competidores de que é o candidato do Kassab. Né? Precisa ter voto, né? Articulação política, capacidade de mobilização social, empresarial, existe. Agora, tem um detalhe para vencer a eleição, que não é um detalhe assim, né? Que é ter voto, né? Pequeno detalhe. Esse foi o Fábio Zambelli, ele é jornalista, analista político, diretor do Grupo Impress, nos ajudou a ler esse dia aí de novidades na política. Obrigada por hoje, Zamba. Obrigado, Vera. Obrigado, Débora, Carol. Obrigada, até mais. Tchau, boa noite. Antes do intervalo, a gente tem informação em Brasília com o Igor Cardim. O presidente Lula está no Panamá. Mais cedo fez críticas ao presidente americano Donald Trump. Criticou também a inércia da América Latina diante da invasão da Venezuela. Depois, mais tarde, teve um pronunciamento conjunto com o presidente do Panamá, né, Igor? Pois é, Carol, o presidente Lula voltou a defender a neutralidade do Canal do Panamá, região que é uma ambição ali do presidente norte-americano Donald Trump. Ele disse que enviou ao Congresso brasileiro um projeto para adesão à proposta de neutralidade do canal. Segundo Lula, defender esta posição é defender o justo, o equilíbrio e também o multilateralismo. E também falou sobre desafios comuns, como o combate ao tráfico internacional, que Lula disse que só é combatido em conjunto e, por isso, é preciso fortalecer os fóruns na região, dizendo que fez questão de participar deste Fórum Econômico da América Latina, justamente para fortalecer o debate entre os países aqui da região. O presidente aproveitou mais cedo o discurso no fórum para criticar os ataques de Trump e também a inércia, como você disse, dos países latino-americanos diante da invasão à Venezuela. Ele disse que as cúpulas se tornaram rituais vazios, com ideias que não saem do papel, e numa crítica à última reunião da CELAC, que reúne 33 países da região, disse que ela não foi capaz de encontrar um consenso contra o que chamou de intervenções militares ilegais. Ele fazia referência ao ataque norte-americano à Venezuela. Após a invasão, os países da CELAC se reuniram, mas não chegaram a um consenso para condenar o ataque. Carol. Obrigada, Igor. Lula segue tentando ser mais vocal aí nesse cenário externo, né, Vera? Sobretudo diante do caos diplomático que tem sido causado pelo presidente Donald Trump. E enfrentando a dificuldade que é justamente balancear o discurso, conseguir se contrapor a esse intervencionismo do Trump, que hoje deu novos sinais, né, de que pode avançar o sinal ali na Venezuela, de que se a presidente interina romper os canais de comunicação, ele pode dar um próximo passo, mas também o Lula com a preocupação de que isso não interfira nessas negociações que ele tem feito
paralelamente referentes aos assuntos do Brasil, diretamente com o presidente norte-americano. Não é simples. Esses canais de outros organismos aqui do continente estão muito enfraquecidos mesmo, sei lá, que é uma delas e tal. Então, para o presidente fica esse desafio de liderar no continente, no plano regional, e, ao mesmo tempo, zelar pelos interesses que são particulares do Brasil, né? Uma equação que não é simples e que conta com essa imprevisibilidade do Trump de, a cada dia, poder mudar ali, escalar, recuar. A gente nunca sabe como que ele vai acordar, né? Mas observando tudo que aconteceu desde que Trump assumiu a presidência, talvez quem tenha conseguido articular melhor com ele tenha sido Lula e a Sheinbaum, a Cláudia Sheinbaum, presidente do México. Eu acho que sim, porque adotaram uma postura de defesa da soberania, né? Não tremeram na primeira ameaça, mas também não devolveram com bravata, devolveram ali com uma postura sóbria. Eu acho que isso acabou influenciando de alguma maneira. Isso e o fato de que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são parceiros comerciais importantes, dos quais os Estados Unidos não podem abrir mão completamente. O tarifaço, por exemplo, no nosso caso especificamente, começou a gerar inflação nos Estados Unidos e a gerar reação das próprias empresas americanas. Então, isso forçou o Trump a voltar para a mesa de negociação. Mas é sempre assim, né? Ele estressa o quanto ele pode e aí depois vem com o recuo. Muito bem, a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta. E o Banco Central seguiu a expectativa do mercado e manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano, nessa que foi a primeira reunião de 2026 do Comitê de Política Monetária, o Copom, reunião que foi hoje. A quinta reunião consecutiva, a primeira do ano, mas a quinta consecutiva em que o Banco Central optou pela estabilidade da taxa, pela manutenção da taxa em 15%, que já era esperado pelo mercado. Essa decisão, agora, o que a gente aguarda é a sinalização sobre um possível início do ciclo de cortes da taxa básica de juros. A gente traz mais detalhes para você aqui no decorrer do Viva Voz. E o Bruno Caraza, nosso comentarista de economia, também vai repercutir a manutenção da taxa básica de juros da Selic em 15% ao ano. Vamos falar de Banco Master? Samantha Klein está de volta agora para falar sobre esse caso. Falamos agora no Repórter CBN sobre esse novo inquérito aberto para investigar a atuação dos influenciadores digitais. Conta para a gente os detalhes, Samantha. Então, autorizada essa análise, essa investigação pela Polícia Federal, feita aí pelo ministro relator do caso no Supremo, Dias Toffoli. Essa investigação começou, portanto, pela suspeita de uma série de publicações críticas ao Banco Central, questionando a liquidação do Banco Master, liquidação essa extrajudicial determinada pelo Banco Central. E aí uma série de influenciadores, mais de 50 perfis, começaram a atacar a autoridade monetária. E aí, com isso, a gente tem aí a confirmação, foi antecipada essa informação pelo G1, confirmada pela CBN, dessa abertura do inquérito para investigar as denúncias contra influenciadores que vinham fazendo esses vídeos, mas também através das denúncias feitas por outros influencers que alegam ter sido procurados para gravar esses conteúdos críticos ao Banco Central. A polícia já fez uma análise preliminar das postagens, identificou possíveis crimes e aí fez esse pedido de autorização de investigação ao Supremo Tribunal Federal. O que é o entendimento? Que houve uma ação orquestrada, coordenada contra o Banco Central, justamente para colocar a credibilidade da autoridade monetária em xeque. Com vocês. Obrigada, Samantha. Num primeiro momento pode parecer algo inofensivo, né, Vera? Era só uma postagem, mas se de fato houve uma campanha, eles podem responder por associação criminosa e há quem entenda que há também crime contra o sistema financeiro, né? Exato, porque isso faz preço, né? Como a gente diz aí no jargão que trata do mercado financeiro, esse tipo de movimento gera ali também queda, aumento de ações,
pode gerar tumulto nas próprias investigações, então é algo que sim precisa ser investigado. A gente viu naquele primeiro momento, né, um momento de muita instabilidade, não se sabia direito se o próprio Banco Central ia passar de alguma maneira ao Banco dos Réus, ainda tem alguns questionamentos a respeito da conduta da autoridade monetária, você tem a possibilidade, que já foi mais forte no início do ano, mas que ainda tem alguns falando de se criar uma CPI, então tem muitas frentes ainda em que pode haver investigação, e essa questão dos influenciadores e se eles receberam ou não para fazer postagens direcionadas, mostra a rede ali que o Banco Master tinha de influência com políticos, com comunicadores, com uma série de espaços, né? E a Ana Carolina Tomé, também em Brasília, traz aqui declarações da ministra Gleisi Hoffmann sobre o caso Master. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo não teve e não terá complacência com o caso Master. Defendeu rigor nas apurações e, numa tentativa de afastar a crise do Planalto, afirmou que foi no governo Lula que a investigação foi feita. Em um café com jornalistas, Gleisi também tentou afastar qualquer ligação de Daniel Alvorcaro com o governo. Ao falar da reunião que Lula teve com o banqueiro lá em 2024, afirmou que o presidente recebeu muita gente do setor financeiro e que deu a orientação para que os órgãos atuassem dentro da lei. Após a divulgação de que o escritório de Ricardo Lewandowski prestava consultoria ao Master quando ele assumiu o cargo de ministro, a ministra disse que Lula foi avisado, mas que isso não foi impeditivo para que ele assumisse a pasta. E o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, o que fez. Não há problema, irregularidade nenhuma, crime nenhum em ele ter contrato de consultoria. E o ministro prestou um relevante serviço para o país. E quero aqui lembrar que toda essa apuração feita em relação ao Banco Master foi feita sob a gestão do ministro Lewandowski, a gestão da Polícia Federal. E foi na gestão do ministro Lewandowski que o presidente do Master, o Vorcaro, foi preso. Então, essa situação que tentam ligar o governo, o ministro Lewandowski, é uma tentativa da oposição. A ordem do Planalto é que os governistas insistam nesse discurso de que as instituições só passaram a tomar providência no governo Lula, numa referência ao Banco Central, sob o comando de Gabriel Galípolo e da PF subordinada a Lewandowski. Uma reportagem do Estadão mostra que, ainda como o presidente do BC, Roberto Campos Neto, já sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, mas não adotou nenhuma medida. A informação já era conhecida desde o início de 2024. Gleisi aproveitou o momento para jogar, então, a responsabilidade para a oposição. Em meio à insatisfação com a condução de Toffoli como relator do caso no Supremo Tribunal Federal, a ministra defendeu que o STF atue cumprindo a lei e a Constituição. E enquanto o PT tenta impedir a instalação da CPI do Master, Débora, com a atuação do Planalto nos bastidores, Gleisi Hoffmann disse que a prerrogativa é do Congresso, mas deu recados e afirmou que a Polícia Federal já está investigando o caso. Volto com você. Obrigada, Ana, pelas informações. O governo continua fazendo esforço, né, Vera, para se descolar desse caso do Banco Master, que já seria ruim em qualquer situação, mas principalmente no ano eleitoral. E a Ana citou a CPI do Banco Master. Hoje o Hugo Mota disse que não pretende instalar essa CPI porque tem outras na frente e tal, mas com o volume de material que tem ainda para ser analisado, né, pela PF, a situação pode mudar, não? Pode, mas essa é uma CPI que tem um potencial de atingir aliados muito próximos do presidente da Câmara. Então, eu acho que enquanto o Centrão puder evitar, ele vai evitar que ela seja constituída. Para nenhum governo interessa nenhuma CPI, ainda mais uma CPI que lida com temas tão sensíveis no ano eleitoral. Então, para o governo também é bom que não exista. Mas caso ela venha a ser instalada, se a escalada de revelações reforçar isso, Débora, eu acho que tem estilhaço para sobrar para todo mundo. Essa questão do Roberto Campos Neto vai ser uma maneira do PT fustigar o bolsonarismo e a questão do ministro Lewandowski, por mais que a ministra Gleisi tente passar pano, é bastante significativo. Não é um contrato qualquer, um contrato milionário, selado num curto espaço de tempo em que ele deixou o Supremo antes de ir para o governo e que permaneceu vigente, embora ele tenha se afastado do escritório. A saída dele, desse modo abrupto agora do governo,
mostra que houve ali uma preocupação em se preservar antes que isso viesse à tona como de fato veio. Então, não é absolutamente confortável para o governo a situação dessas ligações do Master com todo o estamento político, jurídico, etc., que é bem pluripartidária, como a gente está vendo, né? Hoje é dia 28 de janeiro, a gente passou praticamente o mês todo falando de Banco Master. Exato. Era um banco pequeno ali e que deu essa fraude enorme, consumiu quase a totalidade ali, foi o que mais consumiu recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Então, a gente vê que um banco relativamente pequeno pode causar um dano sistêmico muito grande. E rombo em fundos de previdência, né? É o efeito cascata dessa fraude do Banco Master. Vamos para o break? Viva a Voz de volta, são 6h49 e já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso comentarista de economia das quartas-feiras e que é muito bem-vindo nas quartas-feiras de Copom, principalmente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda de volta. Não falamos ainda, né? Verdade. E boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite quem está acompanhando a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bom, Bruno, deu ali a previsão majoritária, né, do mercado e a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano pela quinta vez consecutiva. Não foi dessa vez que os clamores do governo pela redução da Selic valeram e sensibilizaram o Banco Central. O que a gente pode ler ali das primeiros sinais, depois da resolução do colegiado do Banco Central, e o que esperar daqui para frente? Zé Vera, depois de um mês só falando de Banco Master, né, como a Débora falou agora, o Banco Central voltou à programação normal, que são as reuniões do Copom, a primeira do ano, e realmente havia Na verdade, o mercado já não esperava uma alteração. O Valor fez uma pesquisa junto a 120 instituições financeiras e só 8 acreditavam que haveria uma redução dos juros nessa reunião. A maior parte dos bancos, corretoras, acreditavam que a redução só virá mesmo na reunião de março, mas tinha aquela pontinha de esperança, mas que não se concretizou. O Banco Central manteve a taxa de juros em 15% ao ano, mas deu uma sinalização aí que na próxima reunião ele pode, a expressão dele, calibrar a taxa de juros, né? O Banco Central, nesse comunicado de hoje, ele tirou uma expressão que vinha há muito tempo nos comunicados do Banco Central, que era manter a taxa de juros em patamar elevado por período bastante prolongado. Ele tirou essa expressão e indicou que, como a política monetária está surtindo efeito, a inflação está caindo, ele pode vir a reduzir os juros na próxima reunião. Até vou citar aqui um trecho do comunicado. Ele fala que o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Ou seja, então o Banco Central hoje já deu a dica que a tão esperada redução da taxa de juros vem na reunião de março, se nada de diferente anormal acontecer até lá, mas o comunicado vem com muita cautela, então não é de se esperar uma redução expressiva. Tudo indica que ele vai começar a conta-gotas, diminuindo 0,25 em 0,25 até um patamar mais civilizado aí das taxas de juros no Brasil. Bruno, taxa Selic então mantida em 15%, o Fed, que é o equivalente nos Estados Unidos, interrompeu o ciclo de cortes, também manteve os juros por lá na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano. Como essas notícias se relacionam com essas quedas recentes do dólar? Pois é, Débora, o dólar vem caindo no mundo todo, né, desde que o Trump assumiu,
Isso tem uma série de explicações, né? As incertezas que o Trump traz, né? Hoje, inclusive, no comunicado do presidente do Banco Central americano, ele foi perguntado sobre os riscos geopolíticos, ele citou explicitamente o medo de uma guerra comercial e impactos no mercado de petróleo, e aí teve Venezuela, teve Irã, tem Groenlândia no radar. Então, todo esse cenário de incerteza com o Trump leva a uma fuga do dólar. Não é à toa que o ouro está batendo recorde, a prata está batendo recorde. Isso é um movimento do setor financeiro em busca de ativos mais confiáveis, né? Os Estados Unidos vêm apresentando um déficit fiscal muito grande, então há um movimento de busca por outros mercados, e isso, inclusive, tem beneficiado aqui o Brasil. O real ganhou aí praticamente 10% em relação ao dólar no ano passado, já subiram quase mais 4%, né? O dólar já caiu mais 4% nesse ano, então é um movimento de entrada muito grande de dólares aqui para o Brasil, que, para além de todos esses fatores gerais, essa diferença das taxas de juros entre o Brasil em 15%, né, e nos Estados Unidos lá na faixa dos 13,5%, isso atrai muito investidor estrangeiro, que tem forçado aí essa queda do dólar desde o ano passado e ganhando força nesse ano. Ô Bruno, isso explica também esses recordes sucessivos na Bolsa Brasileira? Sem dúvida, Carol, nesse movimento de entrada de dólares aqui no Brasil, para o Brasil, boa parte desses dólares estão indo para a Bolsa, né? Só para a gente dar números, né? O Banco Central indica que nesse ano, até o dia 23, tinham entrado 3,5 bilhões de dólares pela conta financeira de dólares no Brasil, e os dados da B3, né, da Bolsa Brasileira, indicam que foram mais de 20 bilhões de reais só nesse ano para a Bolsa. A Bolsa Brasileira é muito concentrada em commodities, né, em minério de ferro, em empresas, né, mineradoras, empresas de petróleo, Petrobras, que refletem essa busca do investidor estrangeiro por ativos, né, reais, tangíveis, né? E também por bancos que ganham com essa Selic alta, então isso atrai o investidor estrangeiro. E há uma expectativa também do mercado de que com o início dessa redução das taxas de juros pelo Banco Central, muitos aplicadores no Brasil, muitos investidores vão começar a deixar as aplicações em renda fixa, que se beneficiavam aí estão se beneficiando aí dessas taxas de juros de 15%, com a queda da Selic. Pode ser que parte desses bilhões aí investidos na renda fixa vão acabar migrando para a Bolsa em busca de resultados melhores. Então, isso tudo gera um efeito muito positivo das perspectivas da Bolsa Brasileira. Não é à toa que ela vem batendo recorde atrás de recorde nos últimos dias, mas tem um ponto de atenção aí, que é a eleição, né? Tudo isso, para se confirmar, vai depender do que vai acontecer ao longo do ano, porque a gente sabe que ano eleitoral, tanto o dólar quanto as cotações da Bolsa variam muito em função do anúncio e do sobe e desce das pesquisas eleitorais. Então, é preciso cautela na leitura desse movimento, principalmente aí pelo investidor brasileiro aí, que foi machucado aí com o caso Master. É bom ter um pouco de cautela ao decidir as suas aplicações. É isso, Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras. Muito obrigada, Bruno. Até a semana que vem. Até mais, pessoal. Até a semana que vem. Valeu. Até, Bruno. Tchau, tchau. Ô Vera, cara ouvinte, né? Antes da gente encerrar, a Vera vai ajudar a gente a esclarecer o que pode acontecer com Alexandre Ramagem. Mais cedo nós trouxemos a informação que o Ministério da Justiça formalizou o pedido de extradição dele, só que Ramagem está foragido, está nos Estados Unidos, tá em Miami. Aí a dúvida era,
Se o pedido de extradição for aceito, o que acontece com ele? A polícia americana pode prendê-lo? É que é longo o processo nos Estados Unidos para você tocar adiante um pedido de extradição. Tanto que o Alan dos Santos está lá, vários outros, e nunca houve nenhum risco de serem extraditados. Fazem vídeo toda hora, estão aí expondo a cara e transitando normalmente sem ser admoestados. Isso é porque os Estados Unidos têm um tratado de extradição com o Brasil, ele vigora ali desde os anos 1960, mas ele tem um longo trâmite até poder ser executado. Por exemplo, ele exige que os crimes cometidos no país e que geram o pedido de extradição também sejam crime nos Estados Unidos. Eles precisam de uma dupla comprovação. Então, a justiça do país que está pedindo a extradição tem que comprovar que aquele crime foi cometido e isso tem de ser aceito pela justiça americana. Então, é uma coisa bem mais longa, por exemplo, que com a Itália, que já extraditou o Henrique Pizzolatti, que foi condenado no mensalão, que agora está para extraditar a Carla Zambelli. A coisa com a Itália, o trâmite é mais rápido e já foi testado em ocasiões anteriores. Com os Estados Unidos, é um périplo bem mais longo, Débora. Bom, Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão na trama golpista e que fugiu pela Guiana para os Estados Unidos. Capaz de ficar lá, hein? Também na mesma situação que esses outros estão que você citou. Tem sempre uma alegação também que acaba caindo bem no gosto da justiça americana de perseguição política. Eles usam a própria Constituição americana para se proteger, dizendo que estão sendo perseguidos e que estão sendo atacados na sua liberdade de opinião, etc. Então, não é simples extraditar alguém que está foragido nos Estados Unidos. Então é isso. Amanhã tem mais Viva Voz, aqui diretamente dos estúdios de São Paulo, com o trio completo. Beijo, Vera. É isso. Até amanhã, meninas. Beijo, Bom jornal Vera. para vocês. Boa noite.